Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos felizes nessa noite, de mais esta oportunidade de estarmos na presença de Deus, nesse sexto dia do Semeando. Para mim é uma alegria. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jovair, nosso pastor presidente. O dia que ele me mandou o áudio, eu chorei lá sozinho, senti algo de Deus no meu coração, muita alegria por mais esta oportunidade. Se passaram 4 anos desde a última vez, e para mim é um privilégio poder novamente fazer parte deste seleto grupo de obreiros que Deus tem colocado no coração do nosso pastor, e retornar novamente pregando a palavra de Deus, neste Semeando na Viraí 2026. Quero agradecer minha esposa, minha fiel companheira, que está ali sempre junto, pau para toda obra, glória a Deus. Também a congregação do Guaçu, os irmãos vieram, hein? Que benção. Glória a Deus, não precisou nem convidar. Eu fiquei feliz quando vi vocês chegando aqui, viu? Todos os demais irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, Deus tem colocado uma palavra ao meu coração, e eu creio que Deus falará conosco. Na verdade, Deus me deu 2 mensagens para pregar, mas eu fiquei lutando com Deus, e Deus, essa aqui falou mais forte. Glória a Deus. Capítulo 6, do segundo livro de Reis, glória ao nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Mas eu quero me ater com os irmãos para ler como base nesta noite somente o versículo de número 5, 6 e 7, que nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E, mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, e lançou ali, e fez nadar o ferro. Verso 7. E disse: levanta-o. Então ele, estendendo a sua mão, Então ele estendendo a sua mão, e o tomou. Amém? Meus irmãos, podemos vos assentar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite, eu quero transmitir aos irmãos uma palavra prática, uma palavra de orientação espiritual para as nossas vidas, visto que nós estamos nesse tema, o ano da excelência. Excelência é tudo que Deus quer para a vida do crente. Excelência é tudo que Deus quer para a vida da igreja. Nós vivemos, respiramos, estudamos a Bíblia, ouvimos mensagem, oramos. Tudo que fazemos no reino é buscando a excelência. Você concorda comigo, sim ou não? Contribuímos na obra de Deus buscando a excelência. Tudo que Deus quer para a igreja, vou repetir, tudo que Deus quer para o crente, tudo que Deus quer para o obreiro do Senhor é a excelência. Glória a Deus. Quando nós olhamos para este texto sagrado, e eu vou me prender a ele, nós vemos aqui um acontecimento, e nós já ouvimos o nosso pastor presidente ensinando aqui, neste texto, algumas terças-feiras. Nós estamos diante de um texto onde um acontecimento acontece na vida de alguns discípulos de Eliseu. Não tem como falar de discípulo, dos discípulos de Eliseu,
senão falar de Eliseu. Eliseu que não era visto, Eliseu que era alguém que nasceu, talvez era o propósito do pai, talvez era o propósito da família, e talvez era até o propósito do próprio Eliseu, um dia ser o dono da propriedade da família, ser um fazendeiro. Mas a Bíblia diz que no capítulo de número 20 e o versículo de número 19, 20 e 21, do livro de 1 Reis, que Eliseu passou por aquelas terras, por aquelas plantações que estavam sendo preparadas por Eliseu. E a Bíblia diz que Elias se aproximou de Eliseu e lançou sobre ele a sua capa. A palavra não diz que Eliseu disse, segue-me, mas a palavra diz que Elias lançou sobre Eliseu a sua capa. Imediatamente diz a palavra do Senhor que Eliseu, ele atendeu o chamado de Deus, e então ele, aleluia, olhou para Elias e disse, Elias, eu vou com você, mas uma coisa eu preciso fazer primeiro. Deixa eu ir dar um beijo na minha mãe, deixa eu ir dar um beijo no meu pai, dar um abraço neles, e depois a gente vai para onde você quiser e para onde Deus nos enviar. Glória ao nome de Jesus. Mas diz a palavra, meus queridos irmãos, que Eliseu ele volta então, e a fala de Eliseu para Elias era, eu vou beijar o meu pai, eu vou beijar a minha mãe. Mas Eliseu ele volta e ele não só beija, ele não só dá um abraço, ele não só se despede, mas a Bíblia diz que ele mata um boi, faz uma festa e dá uma festa para o povo. Eu fiquei pensando, como este Eliseu, como este Elias, que também tinha a excelência de Deus na sua vida, como esse homem aprendeu a desenvolver na sua vida uma paciência, aleluia, com o seu discípulo, mais novo discípulo, Eliseu. Ele disse que ia fazer uma coisa, aleluia, e fez outra, bendito é o nome de Jesus. Ele disse que ia dar só um abraço, ele disse que ia dar só um beijo, mas ele promoveu um churrasco de despedida para todo o povo. Eu fiquei pensando, aleluia, em Elias, que ele precisou ter paciência com este discípulo, aleluia. Aqui vai uma primeira lição para quem quer alcançar a excelência em Deus, é que o crente em Jesus, é que o obreiro do Senhor, é que a serva de Deus, é que a irmã do círculo de oração, é que o jovem, é que o adolescente e até mesmo as crianças que me ouvem aqui nesta noite, é uma virtude que nós devemos ter para alcançar a excelência em Deus, é a paciência. Louvado seja o nome de Jesus. Sem paciência o cristão não chega a lugar nenhum. Sem paciência, aleluia, o cristão não recebe promessa. Sem paciência, o cristão não consegue passar pelas adversidades da vida. Sem paciência, o cristão não recebe vitória da parte de Deus. Tiago já disse, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele diz que quem espera a volta de Jesus aguarda com paciência, assim como o agricultor, aleluia, que prepara a terra, semeia a semente e espera a semente com paciência. Quem está esperando a volta de Jesus com paciência nesta noite? Ei, meu irmão, minha irmã, aleluia, igreja de Jesus, aleluia, não se desespere, aguarde mais um pouquinho com paciência, porque Deus está vindo em sua direção, aleluia, com a vitória que você precisa. Quer ser excelente para Deus? Tenha paciência. Tenha paciência com esse esposo. Tenha paciência com essa esposa. Tenha paciência com esse filho, ele vai ser crente. Aleluia, tenha paciência com esse adolescente, ele vai ser crente. Tenha paciência com este obreiro, ele vai se arrumar, aleluia, ele vai ser uma bênção, ele vai gerar frutos. Tenha paciência, porque a paciência, aleluia, nos leva à excelência em Deus.
Aleluia. Eliseu agora passa a seguir Elias. Elias sobe no redemoinho aos céus. E ele passa agora a tomar a capa de Elias. Ele abre o Jordão. Do outro lado já tem discípulos esperando por ele. Eles se queixam com Eliseu e diz: é bom morar nesse lugar, Jericó. O lugar é bom, a cidade é boa. Mas tem uma dificuldade aqui, Eliseu. As águas daqui, elas são amargas. As mulheres bebem e jogam os seus bebês fora. Os homens aqui plantam a agricultura, rega com esta água, mas esta água, ao invés de produzir vida, ela produz morte. E a Bíblia diz que Eliseu ali, ele joga sal na água, glória a Deus, e realiza uma purificação naquele lugar. Aí vai mais, aleluia, uma característica do obreiro, do crente, da família, aleluia, que quer ser excelente em Deus, aleluia, precisa ter o poder de Deus na vida. Você não vai conseguir ser excelente em Deus com a força do seu braço. Você não vai conseguir, aleluia, ter uma vida excelente em Deus com a sua sabedoria. Você não vai conseguir ser excelente em Deus com a sua intelectualidade. Tudo isso é válido no reino de Deus, aleluia. Mas o que vale, glória ao nome de Jesus, para ser excelente em Deus é desejar, é querer, é buscar, é almejar, aleluia, o poder, a glória, a unção de Deus na vida. Aleluia. Quer ser alguém excelente? Volta para a oração, buscar o poder de Deus. Quer ser excelente em Deus? Volte, aleluia, a amar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz a diferença na vida, aleluia, de quem quer ser excelente. Oh, glória, aleluia. Um escritor de um livro que eu li esses dias, ele diz que um chefe tribal de uma tribo, ele veio visitar a rainha da Inglaterra, e ele olhou o reino, ele viu todas as coisas, aleluia, tudo aquilo que estava preparado, bendito é o nome de Jesus, e ele ficou admirado igual Salomão, aleluia, ele ficou abismado com tamanha excelência do reino, com tamanha excelência da rainha, e ele diz assim: eu quero uma explicação. Como é que se explica isso? Rainha, como eu faço para minha tribo ser excelente? Como eu faço para viver essa excelência? Diz o historiador, o escritor do livro, que ela pegou uma Bíblia, entregou na mão dele e disse assim: esse livro aqui vai te responder a excelência que tem nesse reino. Aleluia. Quer viver a excelência em Deus? Ame esta palavra. Respire esta palavra. Se abrace a esta palavra. Pastor, eu não tenho força, ela vai te fortalecer. Pastor, eu não consigo ser excelente, a palavra vai te fazer excelente em 2026, aleluia. Volte a valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, aleluia, e vai até a divisão das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, de crente que quer ser excelente, mas quando a mensagem vem contra o seu ego, a sua própria natureza, ele sai brabo da igreja dizendo: esse pastor aí é duro demais, esse pastor aí prega muito duro, porque mexeu no ego, porque mexeu na ferida. Quer ser excelente? Aleluia. Aceita a correção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama.
Como que você quer ser excelente, meu querido? Se você rejeita, aleluia, os conselhos da palavra de Deus. Eu tenho pregado essa palavra, por graça e misericórdia de Deus, já é a terceira congregação no campo. E tem dado certo, irmão. Aleluia, a palavra de Deus dá certo. A palavra de Deus restaura famílias. A palavra de Deus cura a enfermidade no meio do povo. A palavra de Deus salva almas. A palavra de Deus cura a enfermidade. A palavra de Deus ajuda o casal que quer separar muitas vezes. A palavra de Deus fortalece a vida espiritual do crente. A palavra de Deus é vitamina. Ame esta palavra. Aleluia, estou trazendo verdades para que eu e você nós possamos ser excelentes em Deus. Oh, glória a Deus. Tem crente que diz assim: eu quero ser excelente na vida material, mas fala de ser dizimista para ele. Vou mudar de igreja, não quero saber se o pastor está pedindo dinheiro demais. Aleluia, tem crente que quer ser excelente em Deus, aleluia, glória a Deus, mas pede uma oferta para ele, para a obra de Deus, para você ver. Você arranca caranguejo do bolso dele, mas não tira R$1 para ajudar na obra do Senhor, aleluia. Tem obreiro que quer ser, aleluia, excelente em Deus, irmão, mas não estuda a Bíblia, não ora. Vou falar tudo hoje, aleluia, é a minha oportunidade. Não estuda a Bíblia, não ora, não faz um curso de teologia, não frequenta, aleluia, escola dominical, não dá bom testemunho de crente, aleluia. Você quer excelência, aleluia. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Manejar, para quem trabalha no frigorífico, é cortar reto, não é, pastor Gilson? É cortar reto. Maneja a palavra de Deus na tua vida, aleluia, no teu ministério. Você vai alcançar a excelência em Deus. Tudo que Deus quer é a excelência de Deus para as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Nós vamos terminar essa campanha junto. Aleluia, nós vamos entrar o ano de 2026, já entramos, mas vamos continuar caminhando nele em excelência para Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia, tem uns que querem ser excelente, mas ele não tem amor. Tem uns que querem ser excelente, mas ele carrega ódio no coração. Tem uns que querem ser excelente e fala até do amor, aleluia, mas não vive na prática o amor. Quer ser excelente, ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? Todas as demais coisas para mim fica para depois. Deus é em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E como é amar o próximo como a mim mesmo? Se eu como arroz, aleluia, tipo 1, eu devo desejar arroz tipo 1 para o meu próximo, aleluia. Eu sei que está difícil comer picanha, mas se eu como picanha, aleluia, eu devo desejar picanha para o meu próximo, aleluia. Se eu amo o meu próximo, eu devo me alegrar com as conquistas e com as vitórias que Deus dá para ele. Ninguém vive excelência em Deus sem obedecer os princípios e as verdades de Deus. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as porções e o manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia.
Parece ser coisa simples, não é? Comida sacrificada a ídolos, ou possivelmente comidas que era contra a lei de Deus. Estou falando ainda da palavra, aleluia, glória ao nome de Jesus. E ele estava longe de Jerusalém, longe do templo, longe, aleluia, da leitura do rolo da lei. Aleluia, mas ele tinha a lei de Deus guardada no seu coração. Ele diz: eu posso estar longe de Jerusalém, eu posso estar longe do templo, eu posso estar longe da vista de todos, eu tenho tudo, aleluia, para viver aqui na Babilônia do jeito que eu quiser, mas não, eu vou viver e guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus te direciona. Salmos de número 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Os filhos dos profetas imitavam Eliseu. Eram parecidos com Eliseu. No poder, na postura, na mensagem. Eu gostei demais e achei um texto aqui que é até meio que humor, né? Capítulo 9. Esses profetas eram bem engraçados. Esses filhos dos profetas, alunos de Eliseu. Eles entravam, davam a mensagem, viravam as costas e saíam correndo. Entrava, dava mensagem, virava as costas e saía correndo. Foi assim que Deus falou, vai acontecer assim, assim, assim. Saí correndo. Eles eram homens que tinham inspiração em Deus. E quando eu olhei para esse texto, falando dos filhos dos profetas, a primeira coisa que eu vi que eles têm para ter excelência era que eles tinham visão de Deus. Como alunos, como discípulos de Eliseu, eles cresceram também. O trabalho de Eliseu, dos filhos dos profetas, dos discípulos de Eliseu, cresceu também. E eles disseram: nós não podemos permanecer do jeito que a gente está. Toda pessoa de Deus excelente, todo obreiro, toda mulher, todo crente, tem uma visão de excelência na vida, irmão. Lembra aquela fase que crente não era ninguém? Lembra aquela fase que crente não podia ter as coisas? Aquela fase que crente não podia estudar? Aquela fase que crente não podia nada, que era, não, irmãos, passou essa fase. Aleluia, eu aprendo que os filhos dos profetas, eles tinham uma visão excelente. Quem tem visão excelente, não se conforma, aleluia, com o marasmo, não se conforma com coisas paradas, aleluia. Quem tem visão excelente, quer andar, quer, aleluia, avançar, glória a Deus, quer crescer em Deus e na presença de Deus. Não permita que o comodismo invada o seu coração. Tenha uma visão excelente. Ah, pastor, mas eu trabalho num lugar que só tem eu de crente, a visão dos outros é tudo diferente da minha. Você não precisa ser igual ao lugar que você está plantado ou plantada. Pastor, eu estou num lugar, aleluia, que eu me sinto o produto do meio. A visão de todos não é igual à minha. Você não precisa ter a visão igual a de todo mundo, aleluia. Você precisa ter uma visão excelente, aleluia. Não é o local, não é a região, não é o lugar que te faz, glória a Deus. Quem faz você é o que você vê, é a visão celestial de Cristo Jesus na tua vida. Sabe por que você não vence? Porque você só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê a barreira,
só vê o gigante. Aleluia, uns tempos atrás passei por uma dificuldade assim espiritual, aleluia, mas Deus, através da sua palavra, me orientou: não olhe para o gigante, olhe para mim, aleluia, é eu que dou vitória, é eu que sustento, é eu que levanto, é eu que capacito, sou eu quem faço. E Deus nesta noite está dizendo para você, aleluia, não olhe para esse problema, olhe para Deus, maior é que está contigo do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Não vence porque fica agarrado com a dificuldade. Mas Deus quer fazer você excelente. Deus quer fazer você excelente. Aleluia. Glória a Deus. Os profetas tinham visão excelente. Eles chegaram e Eliseu disse: Eliseu, o lugar em que nós estamos habitando diante de você, Eliseu, está estreito. Aleluia. Irmão, quem tem visão excelente não se conforma com o estreito. Estreito todo mundo passa. Quem é que nunca passou estreito? Eu sei, eu passo, você passa estreito. Estreito na vida espiritual, estreito na vida familiar, estreito na vida financeira, estreito na vida aí do comércio. São estreitos. Aleluia, que Deus ele coloca o crente muitas vezes, mas quem tem visão espiritual, levanta a cabeça, dobra o joelho diante de Deus, clama ao Senhor e diz: não, aleluia, eu posso estar no estreito, glória a Deus, mas eu sei que Deus no estreito pode me dar largueza. Louvado seja o nome de Jesus. Foi o salmista Davi que escreveu no Salmo de número 4, versículo de número 1, a última parte do versículo, ele diz assim, aleluia: encontrei angústia, encontrei tristeza, mas na angústia e na tristeza, no estreito, Deus me deu largueza. Louvado seja o nome de Jesus. De repente, para alguns aqui nessa noite, essa palavra não vai fazer muita diferença, porque você está na bênção. Mas se tiver mais alguém que está no estreito, como eu estou nesta noite, aleluia, Deus está falando conosco. É no estreito que Ele vai trabalhar. Oh glória, aleluia. Pastor, estou no limite. É no limite que Ele vai agir. Pastor, aleluia, estou na última respiração espiritual. É aí que Deus vai soprar o fôlego, aleluia, do Espírito Santo na tua vida, e você vai vencer. Deus vai tirar você desse estreito. Estreito, o lugar é estreito. Mas eu olho para a vida desses discípulos de Eliseu. Eles podiam, está no estreito mesmo, vamos se acomodar aqui, está tudo bem. Mas eu tenho aprendido com Deus, e eu sei que você também, porque você tem experiência com Ele, que o estreito, meus irmãos, não mata crente. Estreito capacita crente. É no estreito que o crente fica dependente. É no estreito que o crente vai para a presença de Deus. Aleluia. É no estreito, aleluia, que as melhores inspirações de Deus vêm para as nossas vidas. Oh glória ao nome de Jesus. Aleluia. No final do ano passado, eu recebi uma oração, aleluia, recebi uma ligação de um amigo evangelista meu, do estado de São Paulo, e ele diz assim: pastor Sandro, estou acompanhando aqui, aleluia, as coisas, os andamentos das coisas, e Deus mandou eu ligar para você e te dizer, aleluia, é neste lugar que você vai pregar mensagens. Deus vai te dar inspiração que você jamais pregou, palavras que você jamais falou. E às vezes, pastor, aleluia, eu desço do púlpito, vou para casa pensando, dizendo: Deus, da onde veio essa palavra? Essa palavra não vem de mim, essa palavra não vem da minha sabedoria, essa palavra vem do céu, aleluia, porque é no estreito que Deus, aleluia, tem um particular conosco. Não reclama do estreito, não murmura no estreito. No estreito, aproveita para crescer diante de Deus. E como é que cresce no estreito?
para ser excelente em Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 17, 18. Ele disse: meus amados irmãos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Aleluia, glória a Deus. Estreito é lugar de crescimento em Deus. Deus não fala conosco muitas vezes como estamos no lugar largo. Deus fala conosco como estamos no estreito. Bendito é o precioso nome de Jesus. Não se acomode no estreito. Seja um crente excelente. Melhore na oração, melhore no testemunho, melhore no louvor, aleluia, seja excelente. Pastor Sandro, para quem que é que eu vou ser excelente? Para a terra? Não, meu querido irmão, você não entendeu nada, aleluia, muita gente não entendeu nada, quer ser excelente na terra, aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós temos que ser excelente para Deus. Lembra dos 10 murmuradores? 10 murmuradores. 2 excelentes, Josué e Caleb. Aleluia. Todo mundo infamando a terra, falando mal da terra. Porque tem, viu? E você tem que tomar cuidado com eles. Às vezes uma palavra simples, se você deixar entrar no seu coração, a gente desanima. Aí Josué e Caleb olhou para aquela multidão, para todo mundo, e disse assim: tem uma promessa, tem uma conquista. Se nós formos excelentes para Deus, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá naquela terra, e nós vamos tomar posse da vitória em Deus. Está entendendo o que Deus quer para mim e para você? Aleluia. Você fica dando ouvido para murmurador? Aleluia. Você fica dando ouvido para quem te desmotiva? Você fica dando crédito para quem põe o pé no teu caminho? Aleluia. Hoje você vai sair daqui dessa sexta noite do semeando, aleluia, parando de dar ouvido à voz, aleluia, daqueles que são murmuradores, daqueles que querem te puxar para trás, daqueles que põem o tropeço no seu caminho, e você vai passar assim como eu, a ser excelente em Deus. Poderia ficar parado, estamos no estreito, mas nós não vamos ficar parados. Você não vai ficar parado, você vai ser excelente em Deus. Reuniu todo mundo, e sabe quando a turma, eu sei que tem muita gente que passa por isso aqui, não é só eu não. Você está aqui, Eliseu está ali. Aí reúne todo mundo. Eles tinham união para isso. Eles eram unidos para isso. Aí reúne todo mundo e fala assim: gente, o lugar é estreito. Eliseu já deu a palavra para a gente ir. Dava 8 quilômetros de onde eles estavam. Não dá para dizer precisamente. Os estudiosos não dizem precisamente se eles estavam em Jericó ou se eles estavam em Samaria, esse acontecimento. Mas sei que, estudando, descobri que dá 8 quilômetros do local que eles estavam até o Jordão para cortar madeira. Gente, o profeta já deu a ordem. Eu vi a característica do Senhor desse profeta, pastor. Porque eles foram pedir, o profeta diz assim: vai, pode fazer. É todo mundo que é assim, né? A gente fala para o pastor, ele fala: pode fazer. Acho que com muita gente é assim. Não segura, deixa trabalhar. Não tem ciúme. Aleluia. Abre as portas, põe a mão na maçaneta, abre a porta e deixa passar. Vocês querem ir? Vai. Não convidaram ele. Aí o texto diz, se você quiser acompanhar,
versículo de número 3. Depois que todos eles se reuniram, falou: a gente vai, o profeta deixou, mas teve um. Olhou para o profeta, versículo de número 3, diz: Eliseu, não está escrito, mas ele está no texto, estou usando o nome. Eliseu, serve-te de ires com os teus servos. E aí então ele diz: eu irei. Sabe o que Deus falou comigo nesse texto, irmãos? Que na nossa vida, na tua vida, sempre vai ter um. É revelação de Deus isso aqui. Você já percebeu que sempre tem um? Mas não é aquele um contrário, não. Deixa ele para lá. Deixa ele, que Jesus já tratou com ele, que foi Judas. Esse aqui não. Esse um aqui é do bem. Esse um aqui é de Deus. Ele olhou para o profeta Eliseu e disse: serve-te de ires conosco. Nos dê a honra. Nos dê a honra de ir conosco. A gente vai fazer o lugar crescer. Mas é necessário que o Senhor venha conosco. Para nós será uma honra ter o Senhor conosco. Cada um de nós vai cortar uma viga. A gente vai trazer a viga. Nós vamos fazer esse lugar crescer. Aleluia. Eu fiquei olhando. Esse um que a Bíblia diz no versículo de número 3. É aquele um, irmão, que deseja a presença de Deus. Eles podiam muito bem deixar o profeta para trás, porque assim como a arca representava a presença de Deus para o povo de Israel, Eliseu representava a presença de Deus para o povo de Israel nesse tempo. Ele estava dizendo para Eliseu: vai conosco, porque se a tua presença for conosco até o Jordão, onde a gente vai trabalhar, nós teremos a presença de Deus junto conosco. Sempre vai ter um que vai querer e desejar a presença. Escute isso aqui que eu vou dizer. Deus sempre vai levantar um para colocar no seu caminho para te abençoar. Aleluia, não importa o local, aleluia, a circunstância espiritual ou familiar ou financeira que você esteja vivendo, por causa da tua excelência em Deus, Deus sempre vai levantar um para colocar ao teu lado. Vai colocar um que ama a Deus mais do que você. Vai colocar um que ora a Deus para te ajudar em oração. Vai colocar um que jejua mais do que você e vai pagar o preço pela tua casa. Vai colocar um no seu caminho, aleluia, que vai enxergar algo de Deus em você, aleluia, e vai dizer assim, ó: vem comigo, louvado seja o nome de Jesus, caminhemos juntos, louvado seja o nome do Senhor. E Eliseu foi com esse um e com os demais. Eles saíram junto, andaram junto e chegaram juntos. Tem gente que sai junto e abandona no meio do caminho, não chega até o final. Mas o segredo é sair junto, caminhar junto e chegar junto. Para onde é que a gente está indo? Para o céu. Então a gente saiu junto. Vamos caminhar junto. Não, você não vai separar dela, não. Você vai caminhar junto até a vinda de Jesus. Não, você não vai deixar dele, não. Você vai caminhar junto até a vinda de Jesus. Alábia, sui, decante, oraba, andarabai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, saiu junto, vai caminhar junto. Aleluia, e vai até a eternidade juntos. Eu irei. E foi com eles, caminhando junto. Chegaram ao Jordão. Vamos trabalhar. Excelência em Deus, irmãos, exige trabalho. Verso de número 4.
E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Tem muita gente que quer excelência, mas não quer cortar madeira. Aliás, não põe nem a mão no serrote ou no machado. Aqui era machado, né? Eu quero ser excelente. Eu quero conquistar coisas para a minha vida. Eu quero ter uma casa. Eu quero ter um carro. Deus falou que vai me dar. Vai dar, irmão. Porque você é excelente. Mas vai dar se você cortar a madeira. Tem que cortar a madeira, irmão. Paulo disse para quem não queria cortar a madeira: se trabalha, coma. Se corta a madeira, coma. Se não corta a madeira, não coma. Ai, Deus não me abençoa, eu sou uma bênção, Deus não me abençoa, sou dizimista fiel, sou isso ou aquilo, mas não procura, aleluia, cortar madeira. Tem que acordar cedo, tem que ir para a labuta. Nós estamos numa era aí, irmãos, está difícil, eu vejo lá onde a gente está, lá no meio do mato, lá, com os irmãos. Eles estão aí, estão ouvindo o que eu estou falando. Vai procurar uma pessoa para uma diária, para trabalhar na roça, não acha. Estou mentindo, irmãos? Está lá os testemunhas. A galera só quer ser tiktoker agora. A turma só quer ser youtuber. O que você é? Influenciador. 20 anos nas costas, o cara. E aí, varão, o que você faz da vida? Ainda não decidi. Por enquanto eu sou youtuber. Eu sou influenciador. Não, irmão. Se você estiver aqui nessa noite, está na hora de você voltar a estudar. Está na hora de você, aleluia, sair debaixo do telhado do pai e da mãe e começar a esparramar currículo na cidade. Ai, pastor, vou ter que entrar de auxiliar na empresa. E daí todo mundo começou assim. Aleluia, você não é melhor do que ninguém. Precisa cortar madeira. E você, moça, que está aqui nessa noite, procurando um varão, quando achar esse varão, aleluia, dá uma pesquisada na vida dele, se ele gosta de cortar madeira. Porque se ele não gosta de cortar madeira, aleluia, quem vai ter que cortar madeira para tratar dele vai ser você. Parece que Deus está falando. Ai, pastor, eu quero ser abençoado, mas não quero cortar madeira. Deus me livre de fazer calo na mão. Eu louvo a Deus porque eu aprendi a cortar madeira. E quando eu não sei, eu pergunto. E quando eu não sei, eu aprendo. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Machado na madeira. De repente, o machado do discípulo de profeta caiu na água. Aí ele diz: ai, Senhor meu, era emprestado. Machado era uma ferramenta muito cara, irmãos, naquela época. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo de número 19, 20 e 21. Diz que era muito difícil encontrar um machado na terra de Israel. Muito difícil. Não tinha lança, não tinha espada. E por causa disso, no exército de Israel, a espada só estava nas mãos de Saul e de Jonatas. O resto não tinha mais nada. O que eles tinham para a batalha? Foice, enxada, ferramenta de cortar trigo. Tudo que era valioso, os filisteus tinham levado embora. Então o valor do machado era muito grande. E aí eu fiquei pensando, e aí eu achei um versículo em Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 10.
que diz a palavra de Deus, que se o machado, aquele ferro lá, é o machado, se aquele machado lá estiver enferrujado, né, e se não afiar o corte, então vai ser necessário colocar muita força. Irmão, o que tem de gente com o machado cego na mão? Queira Deus que o meu machado esteja afiado aqui nessa noite. Porque machado que não é afiado, quando bate, não corta, quebra. Quebra o cabo, né, pastor? Irmãos, o machado é emprestado. O machado não é nosso. O machado é de Deus. Por ser de Deus, eu não posso amolar esse machado com os filisteus. Esse machado eu só posso amolar nas mãos de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Você sabia que você tem um machado na tua mão? Machado é o símbolo dos dons de Deus. Paulo, quando estava falando aos solteiros, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, ele diz que cada um recebeu de Deus o dom como Deus quis. Cada um tem de Deus o dom como é o seu próprio dom, um de uma maneira e outra de outra, mas cada um tem o seu dom. O machado na Bíblia aqui é o símbolo dos dons espirituais. Sabe por que a igreja de Corintos era uma igreja excelente? Porque tinha todos os dons. Alguém vai rebater e dizer, mas tinha todos os problemas. Tinha. E você já viu igreja não ter problema? Aleluia. Toda igreja tem problema, porque ela é feita de pessoas imperfeitas. Glória a Deus. Mas aonde tem os dons de Deus, aleluia, ali está a excelência de Deus. Você recebeu o machado. O machado é emprestado. O machado é de Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10, diz a palavra de Deus, que cada um recebeu, ou seja, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Você recebeu um dom. E eu vim falar sobre isso nessa noite. Porque, irmãos, a gente observa no meio do reino, da multidão, pessoas que outrora oravam a Deus fervorosamente, e hoje não ora mais. Enferrujou o machado. Ou perdeu o machado. Perdeu a comunhão. Não tem mais alegria em Deus. Culto virou um peso. Parece que tem duas bolas agarradas no pé. Perdeu o machado. Pessoas que cantavam a Deus, entoavam louvores a Deus maravilhosamente. Quem ouvia, sentia a presença de Deus e nem precisava ser na igreja, no púlpito. Era lá na rua, debaixo dos pés de árvore, com a caixinha de som. Aleluia. Obreiros que outrora, aleluia, administravam o dom de Deus para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, aleluia, nos cantos da cidade. Glória ao nome de Jesus. Hoje às vezes você vai conversar com eles, só fica a lembrança. Ai, na época fulano de tal, a gente fazia isso, a gente ia para a rua. Ei, o Deus é o mesmo, os dons é o mesmo, a força do Espírito Santo é a mesma. Aleluia. Foi você quem perdeu o machado. Não sei se todos passaram por essa época, mas ainda jovem a gente vinha para a igreja com o dedo dentro da Bíblia. Ah, se o pastor tem uma oportunidade. Eu sou assim, ainda estou hoje, viu? Só não enfio o dedo na Bíblia.
Sabe o que era isso, irmão? O machado estava afiado na mão. E hoje? Aí separa o abençoado para cooperador, diácono, presbítero, evangelista. Irmão, prega. Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Está doido, pastor. E aí tem aqueles, desculpa, viu? É que veio, eu lembrei aqui. O irmão, prega. Não, hoje não, espera 15 dias. Depois de 15 dias, o senhor me avisa 3 dias antes que eu vou pregar. Ué, irmão, cadê o machado? Machado sem corte. É porque eu não quero pregar de qualquer jeito. Ué, e se Jesus vir? Charles Spurgeon, ele disse que o obreiro tem que estar pronto para 3 coisas: para pregar, para morrer e para o arrebatamento. Para pregar, para morrer e para o arrebatamento. Irmão, eu preciso de você para dirigir o departamento. Não, misericórdia, eu. Deus me livre. É prova mesmo, irmão. Mas é uma prova boa. Não, eu não quero essa obra não, é obra mesmo, irmão. Mas Paulo diz que é uma boa obra. É uma boa milícia. Tem recompensa de Deus, a alegria, o contentamento de fazer a obra de Deus e ser excelente para Deus. Estar com o machado na mão, afiado, pronto para trabalhar para Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Tudo que Deus quer é que eu e você seja excelente em Deus. Aleluia. O machado caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Eu vi algo bonito nesse camarada aqui, porque tem gente que perde o machado, irmão, e passa a vida sem reconhecer que perdeu o machado. Mas esse aqui confessou. 2 confissões ele fez. O machado era emprestado. E aí o profeta diz assim: caiu aonde? Ele falou: caiu ali. Tem gente no reino de Deus que perdeu o machado por relaxo espiritual, preguiça. Perdeu o machado. Machado caiu na água por relaxo, por preguiça. Mas tem gente que perdeu o machado, irmão, porque caiu. Mas não tem coragem de confessar. Não tem coragem de chamar o homem de Deus e dizer assim: homem de Deus, o machado caiu. Caiu aonde, meu filho? Caiu ali, ó. Glória a Deus. Tem uma igreja em Apocalipse que Jesus, através do seu Espírito Santo, diz para ela assim, ó: lembra-te depois de onde caíste, te arrepende, volta e pratica as primeiras obras, senão eu virei a ti, removerei de ti o teu castiçal. Glória ao nome de Jesus. Calai, eu estou sendo profeta de Deus nessa noite. Você vai sofrer até quando? Aleluia, com o machado caído na água. Dá para ficar só com o cabo na mão. Alábia, sui, decante, orabandaravai. Dá para ficar só com o cabo na mão. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí esse moço entra em desespero, porque quando não se tem mais o machado, aí o desespero domina. Você sabe que a causa do desespero
de muitas pessoas, não é porque tem que passar num psicólogo, não é porque tem que passar num psicanalista, não é isso não. A causa do desespero de muitas pessoas é porque o machado caiu na água, mas não tem coragem de procurar o homem de Deus, não tem coragem de procurar a Deus, aleluia, e reconhecer, não, aleluia, eu estou só com o cabo, o machado está enferrujado, bendito é o nome de Jesus, aleluia, eu perdi o machado na água, não era meu, era emprestado, e o machado caiu na água. Ah, é ali que está caído? Sim, senhor profeta, é ali que está caído. É mais ou menos aqui, é. Pensa, água barrenta, cheia de cisco, pedaço de pau. Aí Eliseu vai, e a Bíblia diz que ele corta um pedaço de pau. Que valor tem um pedaço de pau, irmão? Nenhum. Você compraria um pedaço de pau? Se alguém te desse de presente um pedaço de pau, você ia ficar contente? Não tem valor. Para mim, muitas vezes, e para você. Mas para Deus tem. Você sabe por quê? Porque Deus gosta de trabalhar em coisas simples. Um dia um carpinteiro lá nas terras da Palestina, no tempo de Jesus de Nazaré, ele foi no bosque, cortou uma árvore, um pedaço de pau, aleluia, a semelhança de Eliseu, aleluia, fez uma cruz e colocou lá, glória a Deus, 3 cruzes, um era para, aleluia, o da direita, o da esquerda, o outro era para Barrabás, mas naquela cruz foi pendurado aquele que devolve o machado na minha e na tua mão, louvado seja o nome de Jesus, aquele que não deixa você afundar, glória a Deus. E eu quero profetizar nessa noite, aleluia, de excelência em Deus, aleluia, que é noite de restauração, coisas excelentes, espirituais, vai voltar para a tua vida, você vai orar, aleluia, melhor que antes, você vai pregar melhor que antes, você vai servir melhor que antes, aleluia, você vai cantar melhor que antes, você vai dar testemunho de cristão na igreja, lá fora no mundo, melhor que antes, porque a excelência de Deus vai revestir a sua vida. Você está entendendo a mensagem, irmão? Vocês estão olhando assim para mim? Caiu ali. Eliseu cortou a madeira, tocou na água, e aquele que é dono desse negócio que faz, joga para cima, cai no chão, me ajuda aí. Gravidade. Aquele que é o criador da gravidade, a lei da gravidade, o nosso Deus, não foi Eliseu, não foi um pedaço de pau, aleluia, foi o Deus que é o criador da lei da gravidade. Ele fez o machado flutuar. Quer ver outra lição nessa palavra? Aí o profeta podia ter baixado e pegado o machado, né? Está aqui, meu filho. Às vezes a gente faz isso, faz tudo errado. O profeta disse assim: estende a tua mão e pega. Está entendendo a palavra nessa noite? Levanta. Então ele estendeu a sua mão e tomou o machado. Aí a história termina aqui. Pode orar, pastor? Se coloque de pé, nós vamos orar.
Sabe o que eu aprendo com essa palavra nessa noite? Depois que Deus investiu a excelência dele em nós, quem tem que manter a excelência somos nós. Eu sei, irmão. Também sou assim, nós somos assim. Às vezes a gente procura um machado na mão e não acha. A gente é cheio de limitações. A gente é cheio de tantas coisas. E o nosso machado muitas vezes vai lá no fundo do Jordão. Glória a Deus. Mas quem vai para a presença de Deus, irmãos, não afunda não, viu? Quem vai para a presença de Deus não afunda não, tá? Eu quero dizer uma coisa, que nessa noite tem crente que ainda não entendeu o que quer servir a Deus. A luta chega na casa dele, a primeira coisa que ele diz: eu vou deixar Jesus, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar a minha fidelidade. Não, aleluia, você vai pegar esse machado nas mãos novamente e vai trabalhar para o Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem gente aí sentindo a excelência de Deus na vida. Oh, glória. O que é a excelência de Deus, pastor? Eu respondo. Daniel, capítulo 5, versículo de número 12. A rainha, aleluia, a rainha mãe, dando conselho a Beltesazar, disse assim: tem um varão no reino aí. Quem é ele? É Daniel. Ele tem um espírito excelente na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, você tem um espírito excelente de Deus na tua vida. Pega o machado nessa noite. Deus está restaurando algo, as excelências dele na tua vida. Pega o machado de novo nas suas mãos. Ah, pastor, caiu no Jordão. Aleluia, o poder de Deus está devolvendo para você nessa noite. Aleluia, fale em línguas estranhas. Glorifique a Deus. Chora na presença dele. Ah, pastor, mas vão olhar para mim e vai dar risada, vão zombar de mim. Não tem problema. Seja alguém excelente no reino de Deus. Deus te deu um machado, você tem um dom. Se você quiser, vem à frente. Vem à frente, os irmãos estão na campanha. Glória a Deus, nós vamos orar. A excelência de Deus vai continuar agindo na vida de muitos. Aleluia, mas na vida de alguns aqui nessa noite, a excelência de Deus está voltando. Eu estou aqui profetizando a palavra. A excelência de Deus está voltando para a sua vida. Você vai voltar a ser como era. Aleluia, não. Crente excelente não permite que entulho invade a sua vida, o seu coração, a sua alma, os seus sentimentos. Aleluia, não. Você é excelente em Deus. Glória ao nome de Jesus. Hoje, aleluia, Deus vai realizar um milagre na tua vida de excelência. Paulo, após falar dos dons, os 9 dons espirituais, a igreja de Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 31, ele diz, aleluia, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Oh, glória a Deus, queira, deseje, busque o dom de Deus para a tua vida. Labandaraba suide, elebianda, iniblionda casuidarabandaravai. Já tem obreiro recebendo aqui. Enebliosa, inibiondaraba suide canchorabandaravai. Aleluia, você foi chamado, aleluia, para ter excelência em Deus. Você foi chamado para uma excelência em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Você pode, aleluia, ser excelente. Meu Deus é Deus de milagre. Anaha suide, inibliondarabandarava suide canchorabandaravai. Oh, glória a Deus. Neha suiderabandaravai. E pleplefassou de canchorabandaravai. Nemeha sui.
Há um renovo de Deus. Arábia Sui, Níblio, há um renovo de Deus descendo sobre a igreja nesta noite. Níblio, Darabasui, Decante, Orabandarabai. Deus está mandando, aleluia, excelência, oh glória. É ano de Deus levantar você, aleluia, nesta região para fazer a diferença em Deus, para ser excelente, 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 excelente aqui na sede, excelente na congregação, excelente, 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 aonde Deus te plantar, excelência, 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 aonde Deus te colocar, aleluia. Nós vamos orar junto. Senhor nosso Deus, querido Pai, aleluia, opera milagre. Traz, Senhor, a excelência, a excelência. Distribui dons aqui nesta noite. Aleluia, variedade de línguas. Batiza com o Espírito Santo. Batiza Jesus com o Espírito Santo. Aquele crente que fala em línguas estranhas, mas há tempo, Senhor, aleluia, está engasgado, aleluia, não consegue liberar o glória, não consegue liberar aleluia, a glorificação ao teu nome, Senhor. Pai, renova aqui nesta noite, renova, renova, renova. Arabassui decante, orabadarabai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Receba a excelência em Deus, receba a excelência em Deus, em todas as áreas da sua vida, na vida espiritual, na vida familiar, na vida ministerial, aleluia, na vida financeira, aleluia, a excelência de Deus, aleluia. Deus te veste nesta noite com uma veste de excelência, bendito é o nome de Jesus. Eu não sei se você está sentindo que eu estou sentindo aqui nessa noite, mas não vem de mim, vem de Deus. Aleluia, aleluia. Recebe de Deus, recebe de Deus o toque aí na tua vida. Seja curada desta enfermidade, seja curado deste, aleluia, desta enfermidade. Ah não, o diabo não vai ceifar a tua vida não, aleluia, porque está descendo, aleluia, nesta noite, uma excelência de Deus sobre a tua vida. Enfermidades, aleluia, que o médico diz que não tem jeito, Jesus está curando aqui nesta noite, para a glória do nome dele.